Bom pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Eu sou o professor Adriano Ferrarez e nós vamos aqui nessa aula de hoje falar um pouquinho sobre energia, potencial elétrica, potencial elétrico e trabalho da força elétrica. Vou começar aqui um pensamento do momento, né, do grande Machado de Assis, o bruxo de Cosme Velho. A vida sem luta é um mar morto no centro do organismo universal. Então fica aqui, né, esse pensamento do momento, né, lutar sempre, né, para não ser o mar morto. Muito bem, vamos falar um pouquinho então sobre a energia potencial elétrica, tá? Vamos imaginar que numa determinada região do espaço exista duas cargas elétricas, né? Uma carga Q, que seria uma carga elétrica pontual fixa, geradora de um campo elétrico, e uma carga Qzinha, que seria uma carga de prova, certo? Solta e que será abandonada na região sob a influência do campo elétrico gerado pela carga Qzão, tá? Se essas cargas Qzão e Qzinho elas tiverem mesmo sinal, entre elas vai acontecer uma repulsão, né, elétrica, certo? Se tiverem sinais contrários, uma atração. Então imagina que estando Q fixa e Qzinho solta, a carga de prova Qzinho ela vai se afastar, porque vai sofrer essa força de repulsão da carga Qzão, e por causa, né, justamente da ação da força elétrica. Então vamos imaginar esse cenário, tá bom? Tenho duas cargas, uma carga que gera campo elétrico, Qzão, e tem uma carga de prova Qzinha colocado nessa região. Vai haver uma repulsão entre elas, considerando que elas tenham o mesmo sinal, né? E nesse caso, né, vai haver esse afastamento da carga de prova, da carga Qzão. Bom, aqui está representado, né? Lembrando aqui que a carga Qzão, ela é uma carga fixa, e a carga Qzinho ela está solta, né? Ela não está fixa. Então nesse caso aqui, ó, tendo a carga de prova Qzinho condições de se mover sem que algum agente externo ao sistema, né, constituído somente pelas duas cargas, atue sobre ela, a gente fala que esse sistema, né, ele vai armazenar uma energia potencial elétrica, e essa energia potencial elétrica é dada por essa equação, tá bom? Energia potencial elétrica, que a gente chama de EPOT, é igual a constante eletrostática do meio vezes a carga geradora de campo elétrico Qzão, a carga de prova Qzinho, dividido por R, certo? A unidade da energia potencial elétrica é o Joule, que é a unidade que mede a energia. Essa energia potencial elétrica, ela pode ser positiva, ela pode ser nula ou ela pode ser negativa. E muito interessante é o seguinte, né? Nessa definição aqui de energia potencial elétrica, a gente coloca o valor da carga, incluído o sinal. Nós já não vamos usar mais essa questão de módulo, tá certo? Muito bem. E a gente então vai estar usando, então lançando o sinal sem módulo. Bom, o potencial elétrico, né? Aí entra essa definição. O que vem a ser o potencial elétrico? O potencial elétrico, ele mede a energia potencial elétrica num determinado ponto por unidade de carga. Então ele é definido, né? Potencial elétrico V seria a energia potencial elétrica por unidade de carga. Nesse caso, né, para a gente poder encontrar, olha lá, fazendo uma comparação, né? O que era o campo elétrico num ponto? Era, né, ali a força elétrica por unidade de carga, né? Então a gente teria ali, né, naquele ponto ali, a gente teria o que? Um campo elétrico. Se a gente colocasse ali uma carga de prova que é zero, a gente teria então ali uma força elétrica. O potencial elétrico então o campo elétrico é força por unidade de carga, o potencial elétrico é energia potencial elétrica por unidade de carga. Se a gente coloca naquele ponto P em que se calculou um potencial elétrico, V, o que vai acontecer? A gente vai observar o quê? Que ali, naquele ponto P, se eu colocar uma carga de prova que é zero, vai ter configurado entre a carga geradora e a carga de prova, vai estar armazenado naquele sistema, composto pelas duas cargas, o quê? Uma energia potencial elétrica, tá certo? Então a gente tem aqui a definição de potencial elétrico, tá bom? Então aí a gente faz essa analogia com o campo elétrico, muito bem, né?
Muito bem, aí se a gente pega aqui a definição de energia potencial elétrica e divide pela carga, aí nós vamos cortar carga com carga, vai sobrar então a definição de quem? Do potencial elétrico, né? Potencial elétrico é constante eletrostática do meio vezes a carga, né, o valor dela, positivo ou negativo, dividido pela distância do ponto em que se quer calcular o potencial elétrico. O potencial elétrico, né, ele é uma grandeza escalar, ou seja, ele é definido apenas por um número, uma unidade. O potencial elétrico ele não tem direção e nem sentido, a gente não define ele dessa forma, né? Mais uma vez, para calcular o potencial elétrico, as cargas devem ser lançadas na equação com os seus respectivos sinais. Carga positiva lançada com sinal positivo, carga negativa com sinal negativo. O potencial elétrico, assim como a energia potencial elétrica, pode ser positivo, negativo ou nulo, né? E aqui tem uma coisa muito importante, né? A gente adota a Terra, né, como sendo o que? Um corpo cujo potencial é nulo, né? Então o potencial elétrico da Terra, né, é um potencial chamado de referência e é considerado igual a zero. Então toda vez que você tem, por exemplo, um corpo aterrado à Terra, né, esse corpo aterrado à Terra vai estar com potencial nulo. Tá? A unidade que mede o potencial elétrico é o volt, em homenagem a Alessandro Volta, que foi o cara que inventou a pilha elétrica, né? E aí, da definição, né, de potencial elétrico, energia potencial por unidade de carga, 1 volt é igual a 1 joule por coulomb. Beleza? Muito bem. Vamos lá. E se eu tiver aqui uma distribuição com várias cargas elétricas, por exemplo, a carga Q1, a carga Q2, a carga Q3, e eu queira calcular o potencial elétrico resultante no ponto P, né? O que a gente teria aqui? A gente teria que o potencial elétrico resultante no ponto P é a soma dos potenciais elétricos, né, gerados no ponto P pela carga Q1, pela carga Q2, pela carga Q3. Então o potencial elétrico total no ponto P é V1 mais V2 mais V3. Certo? É isso aí, pessoal. Beleza? Até a próxima aula.